Boa tarde, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de la red Turismo CITET, un webinar que lleva por título Planejamiento turístico centrado en la comunidad local, con un caso de estudio de Brasil, de una experiencia de investigación reciente que coordina la profesora Verónica Mayer, a la que le agradezco muchísimo que haya coordinado y que haga posible la celebración de este webinar de manera conjunta con Eduardo Silva Santana y Aline Barbosa Tinoco. De verdad que muchísimas gracias por trasladarnos esta experiencia de investigación a este foro iberoamericano de investigación en turismo como es la red CITET. Yo no me voy a atrever a utilizar el portugués ni el portuñol. Sí quería tener estas primeras palabras de agradecimiento para Verónica, para Eduardo y Aline. La idea es que ellos hagan esta primera exposición de la investigación realizada y que después tengamos unos minutos también para poder debatir sobre la misma. Agradecer a todos los miembros y no miembros de la red que se han conectado de diferentes universidades, además de las propias universidades brasileñas, de la Universidad de Manabí, que veo por ahí, de la Universidad de Azores, y un gusto tenerles a todos en este webinar. Profesora Mayer, cuando quiera, damos inicio al webinar. Muchas gracias, muy obrigado. Muito obrigada, Joseph. Muito obrigada por todos os colegas, pesquisadores. Já percebi que tem alguns amigos aqui também participando. Então, sejam todas e todos bem-vindos. Joseph, eu é que tenho que agradecer. Você tem sido muito gentil. A rede CITED é uma rede muito importante, né, para essa integração dos saberes, né? Aquilo que a gente vem produzindo na Iberoamérica, né? A gente tem essa possibilidade de ter um pouco mais de visibilidade, também de troca de informações entre realidades que são parecidas, que são similares, né? Então, uma oportunidade realmente maravilhosa para a gente poder falar também de um projeto que é um projeto do nosso coração, né? Então, nós estamos aqui para falar de um trabalho que a gente fez, que foi um trabalho muito especial, né? Um trabalho que teve resultados muito especiais e eu, então, agradeço bastante ao Joseph que me recebeu agora recentemente lá na Universidade de Alicante, estivemos juntos e foi excelente, foi uma estadia excelente na Universidade de Alicante. Eu espero que a gente possa continuar fazendo mais coisas em conjunto, né? Mais trabalhos em conjunto. Então, nós estamos aqui para falar sobre o assunto do planejamento turístico centrado na comunidade, né? Então, o grande desafio, né, que nós temos, os acadêmicos, né, nós que estamos na universidade, precisamos transitar pela sociedade, precisamos levar o conhecimento, precisamos aprender com a sociedade. Como é que a gente pode fazer esses processos de cocriação e principalmente no nosso caso aqui com povos tradicionais no Brasil. Então, como eu falei, é um projeto muito especial e uma experiência que a gente viveu de maneira bastante intensa e recentemente, né? Então, eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou a professora Verônica Fedemar, sou da Universidade Federal Fluminense. Eu estou aqui nesse momento agora em Niterói, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E eu também atuo no programa de pós-graduação aqui, no nosso mestrado em turismo, e no programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Tenho trabalhos em várias áreas relacionadas ao turismo, comportamento, gestão do turismo, e mais recentemente fui me aproximando desses processos de gestão participativa. E eu queria então convidar o Eduardo e a Aline para eles se apresentarem também rapidamente. Maravilha! Então, boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação enorme apresentar esse seminário. Nós agradecemos muito o convite. É um projeto que realmente é muito especial, que mobilizou muita gente durante muito tempo. Ele é resultado de um trabalho acumulado de mais de 3 anos, embora o projeto tenha durado apenas um. Bem, hoje, e também uma parceria muito bacana e
frutífera que nós temos entre nós, eu, a Verônica, a Aline e o Osíris, então é um prazer trabalhar com eles sempre. A Verônica é minha orientadora de doutorado, a título de curiosidade, a Aline é minha meio-irmã de orientação. E em relação à minha formação, eu fiz minha formação inteira na UF, eu fiz graduação em turismo, em hotelaria, eu fiz o mestrado em turismo, e agora eu estou fazendo o doutorado em turismo na Universidade de São Paulo. Bom, gente, boa tarde. Novamente, é um imenso prazer estar aqui com meu irmão, com a querida professora Verônica. Eu sou a Aline, então, sou cria da casa também, da UF, fiz graduação e mestrado nessa instituição e atualmente sou doutoranda na Univale. Então, temos alguém falou aqui, acho que é a Carolina, né, que está falando de Santa Catarina. Eu faço meu doutorado também em Santa Catarina, né, em Balneário Camboriú. E atualmente estou como professora no Instituto Federal do Espírito Santo. Então, só a título de curiosidade, hoje eu não estou nem no Espírito Santo, nem em Santa Catarina, eu estou no Rio de Janeiro mesmo, bem quente. Envio um abraço bem quente a todos vocês. Estamos com 40 graus por aqui. E esperamos que o que a gente vai falar aqui hoje seja muito legal, contribua, né, para as linhas de pesquisa de vocês, para os projetos que vocês também estão desenvolvendo. É para isso que a gente é isso que a gente pretende, né, com esse momento aqui à tarde. Muito bem, então vamos iniciar. É, nós vamos falar sobre duas perspectivas aqui. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o projeto Experiências do Brasil Original. E esse projeto ele foi coordenado, o coordenador desse projeto foi o professor Osíris Marques, que não pode estar aqui conosco hoje, ele está em viagem, mas ele é, digamos assim, um dos responsáveis, ou talvez um dos principais responsáveis por toda a coordenação, né, e por todo o gerenciamento dessa equipe. Foi um projeto bastante complexo, e ele também é uma das pessoas importantes na concepção metodológica, junto com a gente, né, junto com todos da equipe do projeto. E nós vamos também aproveitar para falar de um desafio que sempre nos move quando a gente faz algum tipo de projeto, né, aplicado a comunidades, projetos aplicados à sociedade. Aqui no Brasil a gente chama de projetos de extensão, em outras áreas a gente chama de projetos de pesquisa aplicada, mas enfim, é o desafio de transformar, né, aquilo que a gente vê, vive, aprende em um artigo científico, né, em algo que possa colaborar para o desenvolvimento científico da comunidade acadêmica. Então, nós vamos também falar sobre o artigo que foi recém-publicado na revista Tourism Planning and Development, e que tem como colaboradores nós três, mais o professor Osíris Marques. Então, sobre o projeto Experiências do Brasil Original, esse projeto ele foi uma iniciativa de política pública. Nós executamos esse projeto durante o ano de 2024, mas, como disse aqui o Eduardo, ele é fruto de um conhecimento acumulado com um projeto anterior a esse, que também que é chamado Experiências do Brasil Rural, e que eu incentivo vocês a procurarem na internet, né? Todos os materiais desses dois projetos estão na página do Ministério do Turismo. Eles são todos materiais de acesso aberto, que podem ser consultados pela comunidade. E é um projeto, como uma política pública, ele foi coordenado de forma interministerial pelo Ministério do Turismo, que capitaneou esse trabalho, mas também com o Ministério dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial e outras agências importantes de fomento e ministérios do Brasil, né? E a execução do projeto, a concepção conceitual do projeto e a execução do projeto foi feita pela Universidade Federal Fluminense, por uma equipe formada por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense e com colaboração em outros locais, com também professores, doutores, né, espalhados aí pelo Brasil. Bom,
Esse projeto teve um foco em comunidades indígenas e comunidades quilombolas, localizados nos biomas da Amazônia e do Cerrado, e a proposta foi sempre muito clara: construir experiências de turismo a partir dos próprios territórios e das aspirações dessas comunidades. Então, o nosso trabalho foi um trabalho de facilitação, de mediação, de interpretação, né? E sempre com bastante cuidado para que as comunidades pudessem ter a sua própria voz, né? Então, a abordagem metodológica foi a pesquisação participativa, né? Isso significa que todas as etapas que eu vou mostrar aqui para vocês foram feitas de forma conjunta, sempre com protagonismo local, com a participação de atores locais, mediadores locais, pessoas que conheciam a comunidade, sempre com a aprovação, né? O aceite dessas comunidades para qualquer tipo de ação que a gente viesse a fazer. Então, realmente não se tratava da gente trazer um modelo metodológico pronto, a gente desenhou esse modelo metodológico com a comunidade, que é o que a gente está chamando aqui de cocriação, né? É, eu preciso reconhecer aqui que foi uma equipe grande nesse projeto, né? Então, do ponto de vista operacional, o projeto exigiu integração de pesquisadores e especialistas de diferentes áreas: economia, gestão, marketing, metodologias de pesquisa variadas. A gente tinha pessoas que conheciam melhor aspectos quantitativos, pessoas especializadas, né? Algumas das nossas professoras doutoras maravilhosas, né? Eram especialistas na área de sociologia, antropologia, então isso foi bastante importante, porque nós tentamos integrar esses conhecimentos em benefício do projeto e da sociedade, né? Então, da mesma forma que a gente tinha que ter um cuidado cultural muito grande, por um lado, a gente também precisava implantar, né, ajudar a comunidade a implantar os produtos turísticos que eram do interesse deles. Então, esse equilíbrio era um equilíbrio bastante importante, né? A gente também teve que articular assim, equipes e instituições diferentes, diversas, em diferentes locais do território brasileiro. E assim, eu reconheço que talvez uma força do projeto tenha sido essa flexibilidade, né? Essa capacidade de articular e essa capacidade de diálogo, né? Nós tínhamos no núcleo central da UF cerca de 16 profissionais, entre doutores, mestres, estudantes de pós-graduação e de graduação, e essas pessoas tiveram assim um diálogo muito franco, muito intenso e sempre construindo em conjunto a metodologia do projeto, as ações do projeto, né? E sempre em diálogo com a comunidade. Acho que pode passar, né? Então, as etapas do projeto, né, como eu falei, é uma política pública, um projeto ligado a uma política pública, portanto, ele teve a participação de vários ministérios, né, e de outras entidades importantes, né, ligados aos indígenas brasileiros e aos quilombolas. Então, nós tivemos uma primeira etapa de seleção das comunidades. Essa etapa de seleção das comunidades foi feita pelos ministérios, né? Então, as comunidades foram identificadas e depois foram pré-selecionadas. Essas comunidades foram contactadas e aquelas que aceitaram o projeto, né? A gente tinha um projeto ainda num escopo pequeno, porque era a primeira vez que se fazia um projeto dessa natureza. Então, nós tínhamos espaço naquele momento para 4 comunidades. Então, essas comunidades foram selecionadas a partir de uma série de critérios, né? A necessidade das comunidades, o nível de desenvolvimento, por exemplo, do turismo já nessas comunidades, né? O nível de organização também dessas comunidades e, obviamente, a necessidade dessas comunidades que precisavam bastante desenvolver a renda das comunidades a partir do turismo. Então, essa seleção foi um momento prévio. Depois, nós tivemos uma etapa de diagnóstico. Essa etapa de diagnóstico está bastante bem descrita no nosso artigo, depois vocês vão ter mais detalhes, mas é uma etapa muito sensível, porque é uma etapa em que a gente precisou identificar
bastante bem todas as características dos territórios, atores, né? Pessoas que poderiam ser nossos informantes dentro dos territórios. Então, a gente teve um cuidado muito especial com a fase do diagnóstico. Me lembro que das nossas conversas lá no início do projeto, né? A Aline estava presente, o Eduardo também estava presente, né? Do nível de sensibilidade, né? Desse projeto e principalmente dessa fase de diagnóstico, como ela era assim central, né? Para que a gente pudesse ter realmente sucesso. Depois nós tivemos uma fase de oficinas de experiências. Essas oficinas de experiências foram dadas dentro das comunidades, para que as comunidades tivessem, né, um contato, um entendimento sobre o que eles poderiam oferecer como experiências turísticas. A partir da oficina de experiências, a gente teve um conjunto de capacitações. As capacitações elas foram desenhadas, né, de maneira específica para as necessidades de cada uma dessas comunidades. Então, o que eles precisavam mais, o que eles tinham mais necessidade de conhecimento, né? E aí, depois que as capacitações foram dadas e a partir da criação dos produtos turísticos, né, pelos membros da comunidade, a gente fez todo um processo de acompanhamento e voltamos aos territórios, voltamos a campo para conhecer as experiências como elas ficaram e fazer um processo de validação dessas experiências juntamente com representantes do Ministério do Turismo, né, e outros representantes, uma equipe de filmagem, uma equipe de gravação, equipe de fotografias, que aí nesse momento puderam produzir materiais que depois vocês vão ver que foram usados nos materiais promocionais e na comercialização. No final, a gente ainda teve um final do projeto de apoio à comercialização dessas experiências, porque as comunidades elas ainda não tinham, né, essa, digamos assim, essa rede, né, para a distribuição desses produtos turísticos novos, né? E a partir daí nós então fizemos uma série de ações para apoiar a comercialização desses materiais. Aqui vocês vão ver as comunidades participantes, comunidade indígena Borari, na vila de Alter do Chão, na cidade de Santarém, no estado do Pará. Acho que tem que voltar, foi muito rápido. Aí nós tivemos também no Pará as comunidades quilombolas África e Laranjituba, no município de Moju. Vocês estão vendo aqui no mapa, né, no estado do Pará, bem ao norte do Brasil. Nós tivemos a comunidade quilombola Povoado do Moinho, na região da Chapada dos Veadeiros, né, no Alto Paraíso, em Goiás, né? Então a gente já tem um outro tipo de comunidade, né? E a comunidade indígena Raposa 1, na terra indígena Raposa do Sol, na Normandia, lá em Roraima, bem ao norte mesmo do Brasil. Então, os desafios, vocês podem imaginar, um desafio muito grande, né? Além de comunidades tradicionais, com questões sensíveis, questões culturais importantes, a necessidade de resgate e, ao mesmo tempo, de proteção dessas culturas locais. A gente tinha uma questão territorial mesmo, né? Elas são localizadas algumas mais próximas de aeroportos, outras mais distantes e com acesso um pouco mais difícil para as equipes de pesquisa. Pode passar aí. Eu queria só falar rapidamente de Alter do Chão. No meu caso específico, eu atuei juntamente com a Aline Luz em Alter do Chão, com o povo indígena Borari, né, no coração da Amazônia. É um destino assim já turistificado, né, com a presença de turismo de massa, em um local com um desafio interessante, porque a comunidade indígena estava lá, mas estava um pouco invisibilizada por tantos produtos turísticos e por uma ocupação ali da região bastante pesada, irregular, né? Então, a gente via que aquela identidade estava se perdendo. Muitas pessoas que iam ao Alter do Chão
não tinham assim o contato muito claro, né, com os boraris e não imaginavam que ali tinha uma riqueza, né, cultural indígena, né, muito forte ligada àquele território, né? Então foi um desafio muito grande para nós, né? Nós tivemos que ser aceitas por essas pessoas, nós tivemos que identificar essas pessoas, encontrar essas pessoas foram aos poucos, né, abrindo as suas casas, abrindo o seu coração, né, nos recebendo muito bem, né, no seu território, nos seus espaços, né? E a gente realmente teve um desafio grande de criação, apoiar, né, apoiar mesmo a criação de experiências que viessem a valorizar essa cultura borari, mas ao mesmo tempo com um aspecto de responsabilidade ambiental, né? Questões sociais, questões de gênero, que são bastante importantes lá naquela região. E para mim, pessoalmente, foi um momento de repensar concepções assim muito rígidas sobre o que é ser indígena, reconhecendo a identidade como algo que se move, como algo que se move culturalmente, com o tempo, e que a gente não pode definitivamente ficar preso a estereótipos, né? Então, vamos em frente agora. Vou falar rapidamente sobre o diagnóstico, né? Então, nós tivemos um cuidado bastante grande com esse diagnóstico, né? Nós precisávamos identificar, né, todos os elementos que pudessem ser usados para compor essa experiência turística, né? A gente queria ajudar apoiar os locais no desenho de experiências turísticas memoráveis, né, que fossem transformativas. A gente usa, né, a questão da teoria, né, das experiências transformativas, ou seja, tirar as pessoas da sua zona de conforto, fazer com que os turistas também reflitam, né, sobre o papel deles, sobre a passagem deles naquele território. A gente precisava conhecer o patrimônio cultural, né? A gente precisava conhecer patrimônios locais e materiais, enfim, modos de ser. A gente também precisava identificar as expectativas, né, dos participantes em relação ao projeto, né? A gente, como eu falei antes, a gente precisava que eles nos apoiassem também, né, nos recebessem. A gente, no diagnóstico, também teve como objetivo descrever a situação atual do turismo, né? Os pontos fortes, as potencialidades e os fatores limitantes, e promover uma reflexão sobre os aspectos de qualidade técnica. E sempre lembrando que isso foi feito sempre em conjunto com a comunidade. Nós não fomos lá, fizemos um diagnóstico, produzimos um relatório. Nós fizemos esse diagnóstico a partir de uma série de métodos, né? Caminhadas transversais, encontros com a comunidade, uma série de metodologias que nos permitiram, então, fazer esse diagnóstico em conjunto com atores locais. A próxima etapa do projeto, então, foram as oficinas de experiências, né? Em que a gente tinha como objetivo aperfeiçoar produtos turísticos que eles já tinham ou criar outros produtos turísticos ali locais, sempre com essa ideia de experiências que pudessem ser memoráveis para os turistas, mas também que transformassem o olhar desses turistas sobre esses territórios e sobre as culturas e a necessidade de preservação dessas culturas e preservação ambiental, e, ao mesmo tempo, a gente se preocupava com a questão da comercialização. Afinal de contas, esses produtos turísticos novos precisariam ser comercializados, precisariam ser interessantes, né? De tal forma que cumprissem o seu papel de trazer renda para essas comunidades, né? E essas experiências envolveram, então, a agricultura familiar, extrativismo, artesanato, gastronomia, etnoturismo, ecoturismo, né, como vocês vão poder depois verificar nos materiais que foram desenvolvidos para divulgar essas experiências. Bom, a partir daí, nós tivemos, então, as capacitações. Então, como eu falei, diagnóstico, uma fase de desenvolvimento das experiências, oficinas de experiências, e aí, nas oficinas de experiência, a gente foi identificando o que essas pessoas, né, tinham de mais
necessidade em termos de capacitação. E aí nós desenhamos, então, um programa de capacitação que fosse adequado àquela comunidade e que ajudasse a comunidade também a desenvolver melhor as experiências turísticas, né? Então, a gente realmente viu isso a partir do diagnóstico e das oficinas de experiência, né? Acho que já pode passar, Ido. No final, nós voltamos aos territórios, né? Fizemos um acompanhamento desse trabalho junto às comunidades, depois voltamos aos territórios para ver o que tinha acontecido, né? Então, eles desenvolveram as experiências e como é que estavam as experiências, né? Então, nós fizemos um processo de conhecimento, mas também de vivência, nós vivenciamos as experiências, nós avaliamos as experiências e nós validamos essas experiências para que o Ministério do Turismo pudesse, então, colocar essas experiências em um catálogo e fazer todo o trabalho de promoção dessas experiências, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, tá? Então, eita, o que aconteceu? Acho que isso. Bom, aqui tem umas fotos interessantes do apoio à comercialização. Esse é o Salão Nacional do Turismo de 2023 e a presença, né, dos líderes das comunidades no Salão Nacional, onde eles pela primeira vez mostraram, né, para o trade turístico, para turistas, né, para pessoas que estavam visitando o salão, as experiências que tinham sido desenvolvidas ao longo do projeto. Então, a gente tem aqui pessoas que estavam representando os seus territórios, como o Mestre Hermes, o Enoque. Eles trouxeram produtos locais, eles fizeram a venda desses produtos locais, e eles também trouxeram, a gente tinha já os catálogos, né? Eles puderam, então, já iniciar negociações com agências de viagens, com pessoas interessadas no roteiro turístico, e assim por diante. Eles também participaram, o Ministério também, por meio desse projeto, viabilizou a participação das comunidades na WTM América Latina em 2024, novamente vendendo produtos locais e fazendo já negociações com agências de viagem, com o trade turístico, para o desenvolvimento, o efetivo, né, a efetiva comercialização dessas experiências nos territórios. Os resultados que a gente ouve até hoje, a gente tem contato até hoje com eles, os resultados que a gente ouve até hoje é que realmente houve uma mudança no fluxo turístico e no tipo de interesse, né, que, que, que foi fomentado a partir dessas ações de comercialização. E aí o que a gente tem de resultado, né, são produtos turísticos liderados pelas próprias comunidades, né? E além de uma série de materiais, a gente tem vídeos, manuais técnicos, relatórios metodológicos, né? Todos esses materiais em acesso aberto. E aqui, antes de passar a palavra para o Eduardo, eu queria fazer uma reflexão final, que é uma reflexão sobre o desafio que a gente tem de gerar conhecimento a partir de um projeto dessa natureza, né? Um projeto de pesquisa aplicada, ele precisa fazer a ponte, né, como a gente vê aqui nessa figura, entre duas coisas muito importantes, dois campos centrais, né? As demandas da sociedade, né, que estão baseadas nos valores, né, nas realidades dos territórios, e o conhecimento científico, que é baseado em teoria e é baseado também em metodologias, ou seja, normalmente esse tipo de projeto aplicado, esse tipo de pesquisa, ele não nasce, né, ele não começa como um projeto de pesquisa normal, né? Um projeto de pesquisa normal nasce de uma lacuna na literatura. A gente faz um levantamento na literatura e a gente descobre uma lacuna na literatura. Mas aqui a gente precisa ir além, né? A gente precisa compreender as demandas da sociedade e aí sim combinar essas demandas da sociedade com o conhecimento acumulado, porque a verdade é que nós já temos um conhecimento acumulado bastante grande na academia do turismo, né? E muitas vezes esse conhecimento não é usado.
é difícil para comunidades locais usarem esse conhecimento, compreenderem esse conhecimento. Então, eu vejo também que, no nosso caso, nós funcionamos muito como tradutores desse conhecimento, né? Colocando esse conhecimento a serviço da sociedade, né? Então, a gente não parte de lacunas abstratas na literatura, mas a gente parte de necessidades concretas do território, né? E a partir daí, a gente vai, obviamente, desenvolver as perguntas de pesquisa, a gente vai pensar quais são os melhores métodos, como a gente fez aqui nesse projeto, né? E depois a gente tem que compreender com mais profundidade o projeto, e um projeto dessa natureza, ele não se desenvolve se a gente não for capaz de construir relações de confiança, relações respeitosas, relações, né, que sejam mais contínuas e perenes. Então, também não adianta a gente ir lá no território, pegar um pedacinho, fazer uma pesquisa rápida e voltar para casa, né? A gente precisa de uma interação bem maior, né? E a gente precisa também de uma reflexividade crítica, né, em todas as etapas. Esse processo, como eu falei antes, bastante dialogado. E a gente precisa entender que os nossos resultados, né, eles não vão ser apenas resultados para artigos científicos. A gente precisa pensar em como dividir e em como perpetuar o conhecimento que foi desenvolvido pela comunidade em conjunto com a universidade e os demais atores. E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa proteger esses dados, então a gente tem uma série de procedimentos de proteção desses dados, né? Imagens, materiais, são muitas horas de transcrição, muitas horas de conversa, cadernos de campo, enfim, são muitos materiais. A gente deseja, claro, obviamente, a partir desses materiais, desenvolver publicações científicas, né, como é o caso do artigo que vocês vão ver aqui agora, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também desenvolver publicações técnicas e trazer visibilidade para esses territórios e para essas comunidades, para que eles se beneficiem no nosso trabalho, e não só nós, né? Em muitos casos, a gente tem isso acontecendo, né? Os próprios donos do território, a própria comunidade, às vezes não se beneficia, né, daquilo que foi gerado em termos de conhecimento. Então, agora eu vou convidar o Eduardo para ele falar sobre o grande desafio de transformar esse monte de materiais em um artigo científico publicável. Perfeito, Verônica, obrigado. Vocês percebem que a gente sai dessa experiência do projeto em 2024, no início de 2024, com uma massa muito grande de informações, de conhecimentos, de trocas, mas também de relatórios, de transcrições. São pelo menos algumas centenas de páginas de relatórios técnicos de cada fase que vocês viram. E então a gente tinha a faca e o queijo na mão. Mas a Adélia Prado, a grande poetisa brasileira, tem um versinho que é assim: eu não quero a faca e não quero o queijo, eu quero a fome. E a fome foi essa chamada especial dessa revista. Então ela foi um empurrãozinho que a gente precisava para sentar, se concentrar e entender como a gente empacotaria, o que a gente selecionaria para comunicar cientificamente o que foi esse projeto. Então eu fico responsável por situar vocês um pouco em relação ao contexto do artigo, do projeto e do artigo, e dos bastidores também de como a gente desenvolveu esse texto. Então, o artigo foi publicado agora em outubro de 2025. Ele nasce, eu acho importante mencionar que ele tem um contexto político bem particular também, porque, como a Verônica mencionou, a gente chegou a desenvolver projetos entre 2021 e 2022 com roteiros de turismo rural, mas em 2023 a gente tem uma transição de governo. E com a transição de governo, a gente também tem uma mudança de prioridades e do que a gente do que o governo vai priorizar e vai valorizar. E aí a gente tem um destaque bastante importante, contundente, em relação a povos tradicionais nas políticas do governo.
Então, a própria criação do Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, eles acenam para essa importância e o turismo entra como um eixo transversal que pode ligar diferentes colaborações, que são as colaborações interministeriais. E só para que todos estejamos na mesma página, a gente está falando de povos tradicionais, a legislação brasileira reconhece 28 povos tradicionais. E eles têm um papel muito importante para a preservação da biodiversidade do país e também para a valorização do patrimônio cultural. E aí, nós temos os caiçaras, os pescadores artesanais, as quebradeiras de coco, enfim, uma lista grande. E temos entre eles os povos indígenas e os quilombolas, que têm uma representatividade, uma magnitude quantitativa grande, né? Em 2022, o IBGE identificou 1,7 milhão de pessoas indígenas e 1,3 milhão de pessoas quilombolas. E não são todos os territórios que desejam desenvolver turismo, naturalmente, e não precisa ser assim, mas alguns territórios podem se beneficiar do que o turismo, um turismo responsável, desenvolvido com a agência e o protagonismo da comunidade, ele pode fornecer. E aí, o que que a gente tem de ingrediente no artigo como, e para que levam ao nosso problema de pesquisa do artigo e em seguida ao nosso modelo? Então, a gente tem como ingrediente a execução desse projeto de pesquisa aplicada, que a gente interpreta como uma pesquisação-intervenção, porque ela tem um objetivo de transformar uma realidade, ela tem um objetivo de fazer uma intervenção que solucione problemas, e a pesquisação ela está presente na educação, na saúde e também no turismo. E então essa foi desde o início, desde 2021, a lente que a gente usou para entender que tipo de pesquisa a gente estava fazendo. Usar métodos científicos rigorosos, mas o objetivo final é a solução de um problema, é gerar um resultado concreto que beneficie uma população. E a universidade tem esse compromisso também, né? Nós estamos falando de dinheiro público, tanto da universidade quanto o que financiou o projeto. Então a gente tinha esse projeto, e a gente tem sim uma revisão da literatura que nos aponta para alguns problemas. Primeiramente, que existem muitas barreiras e dificuldades no planejamento do turismo nesses territórios. E além disso, a gente também percebeu que, embora já existam estudos de pesquisação com alguns territórios como esses, com frequência elas param na etapa de diagnóstico, que é uma etapa hiper importante, mas a sequência disso, que é um desenvolvimento de algo, um produto, ou uma experiência colaborativa que reflita os valores, a história da comunidade, isso não tinha sido feito ainda. Então a gente tem também, embora a gente não tenha a pesquisa não nasceu de um gap da literatura, como a Verônica disse, a gente conseguiu, em uma revisão a posteriori, identificar que não havia algo dessa natureza, né, que seria respondido com a pesquisação. E por último, que também está nesse pano de fundo de desafio, são as particularidades e números de cada território. Nós fizemos uma pesquisa em 4 comunidades e territórios ao mesmo tempo e com características muito diferentes. Então, como a gente faz uma pesquisa, desenvolve um modelo, um guia de pesquisa que respeite, não só respeite, mas valorize essas particularidades. Então, a nossa pergunta que orienta o artigo, como os artigos têm, né, é pensar como é que a pesquisação serve como uma estrutura metodológica, um guia, uma bússola para o planejamento do turismo nesses territórios, para que outras pessoas possam se beneficiar desse método de pesquisa, né? Obviamente a gente não faz isso sozinho, a Verônica já falou um pouco sobre isso, o espírito da colaboração entre os atores, existe uma cisão em pesquisas tradicionais, entre sujeito da pesquisa e objeto, né? Você faz um experimento, tem um distanciamento entre quem coleta e quem está fornecendo os dados. Aqui não, a gente inclusive considerou que todos os participantes, principalmente os membros da comunidade, eles são co-pesquisadores, eles estão nesse processo
em todas as etapas do processo. E nós mediando os processos de construção desses dados, né? Mas também vale ressaltar o apoio e a importância dos agentes do poder público local e estadual, que nos ajudaram com aspectos técnicos, logísticos, e também nós fazemos parte, de alguma forma, do setor público, sendo de uma universidade pública e também em colaboração com o Ministério. Então, sem essa colaboração entre esses diferentes atores, em diferentes níveis, em diferentes etapas, isso não seria possível. E antes ainda de chegar nas fases, que a gente vai descrever com mais detalhe, as fases de os detalhes de cada fase do projeto, da implementação da pesquisação, é, tanto antes, quando a gente tem o projeto para desenvolver, quanto durante, a gente detecta é, obstáculos ou elementos que podem dificultar ou ser um desafio no processo. Primeiramente, todo projeto tem um início, meio e fim, então o cronograma é de partir de um desafio. E junto com o cronograma, a gente tem a extensão territorial do Brasil, que é continental, e a distância das comunidades de onde os pesquisadores estavam. Então, a gente teve que lidar com isso de forma a respeitar a comunidade, os tempos da comunidade, e também conseguir harmonizar com as demandas da própria universidade e os prazos do ministério também, claro. Outros desafios que valem a pena destacar são é, os diferentes níveis de desenvolvimento turístico das comunidades. Então, a Verônica e a Aline trabalharam em Alter do Chão, que tinham, talvez tenha sido o contexto que tinha mais turismo, um fluxo mais considerável. Havia comunidade que tinha muito menos e algumas com um fluxo mais intermediário. Então, havia um grau de maturidade também diferente em relação ao que era o turismo, o que são turistas, como a gente recebe turista, nós queremos de verdade o turismo, ou que tipo de turismo nós queremos? Esse foi um desafio que a gente enfrentou. E, como a Verônica também disse, é um desafio e é uma oportunidade é, ter relações positivas e de confiança com as lideranças que vão facilitar o campo e facilitar essa intermediação com a população. E aí, com esses problemas identificados, a gente fundamenta as premissas de todas as fases em alguns princípios, que são todos fundamentados principalmente num documento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o de diagnóstico rural participativo. Então, por exemplo, engajamento e imersão. Seria impossível fazer uma pesquisa dessa natureza online, por exemplo. Nós tínhamos fases online no projeto anterior, nesse seria impossível. Para ganhar confiança, para observação, para desenvolver relações, de fato. A flexibilidade ela também está no centro do método, justamente pela heterogeneidade dos contextos e respeito às temporalidades dos territórios, quando trabalho, quando eles querem nos receber, quando podem, onde podem, eles decidem essas coisas. E uma das coisas que vale a pena destacar também é a visualização. Tudo que a gente fez era altamente visual. Então, o diagnóstico recorria a estratégias de visualização para que pessoas com diferentes graus de escolaridade, enfim, pudessem contribuir igualmente. E a postura facilitadora, enfim, são coisas que acho que já estão bem apresentadas aqui. E, no fim das contas, nós temos um modelo em 4 fases, que dentro delas existe uma flexibilidade, mas nós mostramos, relatamos como nós fizemos, e compartilhamos os materiais que a gente desenvolveu durante esse projeto para dar mais transparência, enfim, e a Aline vai apresentar depois. Eu vou falar muito brevemente sobre diagnóstico, mas vem que tem uma diferença ou outra do que a Verônica apresentou. A gente começa com o diagnóstico, passa para as oficinas de desenho de experiências, depois vem a implementação e avaliação das experiências e, por último, a comercialização. O filé mignon do novo de contribuição da gente está da 2 e diante na minha avaliação. Mas eu vou falar um pouquinho sobre diagnóstico. É um diagnóstico em 3 fases, muito rapidamente. Pré-campo, ficamos sabendo quais eram as comunidades. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma pesquisa abrangente, com profundidade,
documentário bibliográfico sobre tudo que a gente pudesse saber antes de ir para campo. Para que a gente já tivesse uma noção de quem eram as pessoas, qual era a história da comunidade, onde ela fica, enfim, entrevistas com pessoas-chave. Depois o campo durou, em média, 5 dias em campo, tirando os tempos de deslocamento, que geralmente eram um dia, então um dia para ir, um dia para voltar, eram 5 dias líquidos, envolvendo caminhadas guiadas pelos próprios moradores, por guias, mostrando os locais de interesse, entrevistas informais. Então, aqui tem uma foto da Helena, que é a antropóloga que foi comigo para campo. Nós visitamos as casas das pessoas, houve rodas de conversa e oficinas participativas que talvez sejam também uma parte de contribuição mais interessante que a gente traz no texto. E o pós-campo, que é a consolidação e validação dos dados com as comunidades, que também estão presentes em todas essas etapas. Vou falar muito rapidamente sobre as oficinas, com essas duas imagens, porque, como a Verônica disse, nós tínhamos alguns objetivos. A gente queria saber como é que era o estado atual do turismo, quais eram as expectativas das pessoas para o turismo e também a capacidade técnica das comunidades receberem, né? Como é que é a questão da acessibilidade, a questão da infraestrutura. Então a gente desenvolveu duas estratégias mais visuais que permitiam com que as pessoas pudessem participar do processo mais ativamente, né? Não só falando, mas também escrevendo, colando papéis nesse semáforo, no caso que apresenta os pontos fortes do que existe no turismo no local, coisas que não são desenvolvidas ainda em amarelo e os desafios ou os pontos que podem melhorar. E também, à luz da literatura de qualidade de serviços e de aspectos técnicos, a gente desenvolveu um quadro em que a população podia pontuar certos indicadores e discutir o que podia melhorar, e também comunicar ao poder público local o que devia ser feito. Então, nós consolidamos esses resultados e fizemos a devolutiva e a validação com eles. E aí as oficinas. Bom, a essa altura, a gente já tinha um primeiro momento, primeiro de levantamento, né, das comunidades, um levantamento bibliográfico, como foi falado pelo Edu, nessa fase inicial. E aí, quando a gente coloca campo, pré-campo, campo e pós-campo, a gente está falando especificamente só dessa fase de diagnóstico, porque na prática nós estivemos lá outras 2 vezes, presencialmente, né, nas comunidades. Então, numa primeira ida, nessa fase de diagnóstico, então, que o Edu passa, e que é nos trabalhos, né, que a gente já tinha verificado, eram as fases, era a fase mais comum, né, na utilização da metodologia de pesquisação participativa. A gente volta, então, com essa devolutiva das comunidades, no sentido de estamos de acordo com aquilo que vocês colocaram nesse relatório, é isso mesmo. A gente já tinha conversado muito com os comunitários, com os entes públicos, privados, líder de, de grupos como associações locais. A gente tinha conversado com artistas locais, a gente tinha conversado com muita gente. E a gente já sai, na verdade, desses territórios com uma ideia do que a gente já tinha visto. Olha, eu acho que aquilo ali dá uma experiência, hein? Eu acho que aquilo ali também dá uma experiência. A gente, entre, né, a equipe de pesquisa, já tinha identificado alguns pontos, mas a gente não podia esquecer que o protagonismo, que a autonomia e que a vontade da comunidade em transformar isso ou aquilo em uma experiência deveria partir da comunidade. Então, a gente se, se contentou, no primeiro momento, de voltar dessa fase de diagnóstico com as nossas impressões e voltamos em um segundo momento, presencialmente, para essa fase de desenho das experiências. Então, a gente traz até uma imagem aqui, por exemplo, que é interessante, porque a pintura corporal para uma comunidade indígena poderia tranquilamente se configurar numa experiência. Para outra comunidade, não. Então, nesse momento, a gente
combina, né, cada dupla de pesquisadores, isso é importante também, nós fomos em 2 pesquisadores, nós participamos, né, sempre a mesma dupla de pesquisador, do início até o final da pesquisa, e a gente combina de observar, a partir dessas oficinas, o que seria, então, manifestado pelas comunidades em termos de interesse. Queremos que isso aqui se transforme numa experiência, queremos desenhar essa experiência, né? E aí, o desafio que a gente atende especificamente nessas fases são a construção de experiências que sejam, ao final, né, comercializáveis e que sejam atraentes. Então, a gente tinha esse desafio, mas, ao mesmo tempo, a gente precisava criar com as comunidades ambientes que fossem propícios à criação. Então, a gente, nessas oficinas, respeitando as premissas que a gente já tinha estabelecido, a gente deixa a critério das comunidades que escolham quais os dias que seria melhor que essas oficinas acontecessem, onde que essas oficinas aconteceriam. Então, por exemplo, na comunidade Guarani de Alter do Chão, que é uma vila urbana, a gente já tinha uma estrutura de uma escola. Em outra comunidade quilombola, era na sala de uma das líderes comunitárias, né? Em outra comunidade, era numa área também aberta. Em alguns lugares, a gente tinha uma infraestrutura de computadores, em outra, a gente não tinha. Em uma comunidade, a gente tinha pessoas e, que escreviam e que liam com tranquilidade, jovens, em outras comunidades eram pessoas mais velhas, que às vezes não tinham tanta intimidade com a escrita e com a leitura. Então, a gente parte de uma mesma base conceitual, e aí isso era importante, digamos, era onde a gente entendia que era o nosso lugar, de trazer às comunidades alguns conceitos que pudessem auxiliá-los naquilo que a gente estava visualizando, ou seja, no nosso conhecimento técnico, uma experiência ao final que pudesse se transformar em um produto comercializável, né? E que pudesse, então, atrair um perfil de turistas com uma responsabilidade, com uma ideia, né, de sustentabilidade mais aprimorada, e não o turismo de massa, e não um turismo que fosse custar, né, muito mais do que agregar. A gente começa a trabalhar 2 conceitos importantes. Então, 2 conceitos que precisavam ficar claros para as comunidades e que essas experiências precisariam ser memoráveis, ou seja, aquelas experiências que tinham, que têm, né, uma alta dose, né, afetiva, uma alta dose cognitiva e sensorial, e também experiências turísticas transformativas, que são aquelas que podem gerar alterações de perspectiva de vida, postura diante das outras realidades. Então, era esse tipo de conceito que a gente precisava trabalhar com as comunidades. Nós preparamos, então, um material único para essa fase e fomos para campo com esses materiais para serem usados como fosse melhor em cada comunidade. Então, nós tínhamos reuniões como equipe semanais para que a gente pudesse dividir experiências e pudesse compartilhar possibilidades. Edu, acho que você já pode passar aí para o próximo slide. É, sim, então, como eu disse, a gente tinha, né, um único material, mas a gente tinha várias aplicações possíveis, e a gente começa a trabalhar com as comunidades esses conceitos a partir de 2 módulos. Um primeiro relacionado a conhecer e um segundo para criar. Então, como que a gente queria, né? Como que a gente poderia trabalhar com as comunidades a questão do conhecer? Então, se a gente tinha um conceito de experiências que fossem sensoriais, afetivas, que despertassem memórias, a gente partiu das suas próprias experiências. Então, a gente começou com um processo, em geral, de conversar com eles sobre o que para eles era quais as experiências que eles lembram da infância, de uma boa fase da vida, aquilo que eles pudessem trazer e que remetesse boas memórias e tudo mais. Então, esse processo de sensibilização foi acontecendo especificamente no primeiro dia, e aí, gente, isso também foi variando, porque em Alter do Chão, por exemplo, nós conseguimos realizar os 3 dias de oficina.
em outros lugares eram apenas dois, né? Em outros lugares conseguiu-se mais um, porque era mais perto o acesso, enfim. E a gente trabalhou esse primeiro momento de sensibilização para que eles, então, conhecessem um pouco mais esses conceitos a partir das suas próprias experiências. E um segundo momento, que aí às vezes era selecionado para o segundo ou para o terceiro dia, para se criar. E aí a gente fez, de fato, um passo a passo, que, novamente, para alguns foi trabalhado a partir de projeção de slides, para outros foi a partir de uma folha e com a gente ali sentado tomando um café e conversando, com outros. E aí essa ideia da criação, a fase do criar, estava altamente relacionada a tentar concretizar, a tentar desenhar. Então, nesse momento, a gente percebe que nas comunidades começa a se despertar alguns estranhamentos no sentido de, mas isso aqui interessa? Isso aqui, colher açaí, interessa? Isso aqui é do dia a dia da comunidade. Então, quando eles começam a falar determinadas e resgatar determinadas lembranças e começam a pensar que se eles, que estão acostumados com isso, conseguem trazer, ter momentos memoráveis, quem mais ainda uma pessoa que nunca viu aquilo, né? Então, eles se apropriam dos conceitos e começam, então, uma fase de desenho. Tá? Foi basicamente nesse segundo momento, nessa nossa segunda ida para campo, a ideia era despertar esse interesse e estimulá-los a criarem essas experiências a partir de um documento que eles iam preenchendo da melhor maneira. Nós tínhamos apenas 3 dias, 4 dias naquelas comunidades, então pode passar, Edu. Elas não saem dessa fase prontas, tá? Muito pelo contrário, elas saem rascunhadas. Em algumas comunidades, a gente já tinha identificado experiências praticamente prontas, que precisavam de ajustes, mas muitas experiências, talvez a maioria, né, do Verônica, vieram de um processo do zero, né, de uma sensibilização e da criação a partir do zero. E entre a nossa a nossa última ida para as oficinas e a seguinte, que seria então para uma implementação e validação das experiências, a gente teve um tempo aí de 2 meses aproximadamente, em que essas experiências rascunhadas na nossa fase de oficinas começam a ser mexidas, então a gente não vai embora e deixa eles lá com aquilo, a gente fica em contato com eles e mais ainda, que aí é uma dos desafios que a gente consegue resolver, assim, foi muito legal, porque isso não estava previsto, mas a gente começa nas nossas reuniões de equipe a verificar essa necessidade. Então, a gente consegue parcerias locais que pudessem estar nas comunidades durante um período para colocar a mão na massa com eles e auxiliá-los em algumas mentorias, que a gente chama de mentorias, mas em alguns encontros que já tinham sido demandados, né, de alguma forma pela comunidade, no sentido, tá, mas como é que a gente faz para transformar isso aqui num texto legal, né? Como é que a gente faz? E estavam muito relacionadas às próprias noções de turismo, hospitalidade ou de marketing, marketing digital, alguns de precificação, né? Então, você termina de desenhar ali a experiência, e aí como é que você coloca preço, né? Então, a gente consegue parcerias locais e derruba o desafio do nosso problema territorial, né? Que a gente não tinha como ficar, bem que a gente queria, mas a gente não tinha como ficar saindo do estado do Rio o tempo inteiro para poder atender. E a gente, ao mesmo tempo, né, que acompanha todo o processo, a gente deixa alguém lá, local, com eles. E pessoas que, de certa forma, entendiam até muito mais de um contexto maior ali da região do que a gente. E eles conseguem, então, desenvolver, colocar as experiências, né, no ponto que a gente passa, então, para a fase de validação, né, implementação e validação das experiências. Essa fase é uma fase em que a gente retorna, felizmente, a gente vai mais uma vez para essas comunidades, mas aí a gente já vai para um processo de experimentação. Então, a gente vai e eles conosco e com o corpo técnico
né, do Ministério do Turismo fazer uma experimentação. Então, a gente retorna a essas comunidades com um calendário de experiências e eles fazem essas experiências conosco e aí nós vivemos essas experiências e depois avaliamos. Isso é muito importante, porque quando a gente vai com o corpo técnico do Ministério, que até então não tinha se envolvido em absolutamente nada, né, a gente dá a oportunidade, né, do Ministério fazer avaliações mais frias, digamos assim, de aspectos técnicos, e aí nós também fizemos, né, mas nesse momento a gente também já entra num processo de envolvimento com as comunidades, essa é a verdade, mas a gente vai e observa num questionário após, então a gente vivia as experiências e depois fazia essa avaliação. Era um questionário fechado, estruturado, né, com perguntas fechadas e perguntas abertas, e aspectos relacionados aos conceitos que já tinham sido trabalhados com eles, né, sobre a questão da memorabilidade, do potencial transformativo da experiência, mas também de aspectos relacionados à segurança, à higiene e a uma série de questões, também era parte dessa avaliação. Pode passar, Edu. E aí pode parecer que a gente foge do propósito da pesquisação participativa quando a gente vai para lá para avaliar uma experiência. Mas não é isso. É que nesse momento a gente trabalha em conjunto com a comunidade, de maneira que a gente tem como fornecer uma visão, né, ainda mais técnica daquilo que eles já realizaram, né, e fazemos uma devolutiva. Então a gente faz uma avaliação e a gente devolve para as comunidades. E aí, nesse momento da validação, né, que é essa fase 3, a gente, quando retorna, também retorna com uma equipe de áudio e vídeo. E essa equipe de áudio e vídeo, ela é muito importante para que a gente faça, então, a fase 4, que é talvez a mais inédita em relação à pesquisação participativa, que é a produção dos materiais para comercialização, promoção e comercialização dessas experiências. Então, vejam bem, a gente sai das comunidades, a gente vai para as comunidades, sai das comunidades com experiências quase bem no início, bem iniciadas, passamos 2 meses em contato constante, né, num processo de amadurecimento dessas experiências, e fazemos um retorno final para essa validação com uma equipe que montaria, então, o material para essa fase de comercialização. Então, a gente faz um material, usa, todos eles autorizam o uso de imagem, som, especialmente imagens e sons relacionados a menores de idade. Algumas experiências, tem umas experiências, por exemplo, em Alter do Chão, que a gente cria dentro de uma escola indígena, né? Então, todo o processo é feito com devida autorização e tudo mais. E depois que nós levamos um tempo, né? Depois que a gente volta, a gente leva um tempo na edição, a empresa responsável então faz uma edição desses materiais, nos devolve e a gente faz uma avaliação e ainda envia para as comunidades antes que esses materiais pudessem ser circulados, né? E pudessem ser usados. E aí, na fase de comercialização e promoção, esses materiais vão não só para os canais oficiais do Ministério do Turismo, mas eles também vão para os eventos. E esses representantes dessas comunidades vão junto, né, com o apoio logístico e financeiro do Ministério do Turismo para um processo de negociação. Então, assim, de certa forma, obviamente que a gente não atende todas as necessidades, a gente vai falar depois ali dos nossos desafios, dos nossos limites, mas a gente chega até um ponto da pesquisação participativa que a gente não tinha visto antes na literatura. Edu, passa para a gente o vídeo. A gente trouxe aqui um vídeo que foi um vídeo resumo, digamos assim. E aí depois a gente vai falar um pouquinho dos materiais finais da promoção, daquilo que a gente tem, né, como produtos finais do projeto, e das nossas limitações, para a gente poder abrir também para uma conversa aqui no nosso webinar. Pode passar, Edu. O Brasil original é feito de natureza, de rios, igarapés, florestas, praias, lagos e muito verde.
O Brasil original é feito de sabores, de temperos, de produtos únicos, de cores vibrantes e de combinações surpreendentes. O Brasil original é feito de cultura, de dança, de arte, de movimento, de traços e personalidade. O Brasil original é feito de gente, de sorrisos, de encontros, de abraços, de diversidade e de acolhimento. O Brasil original é feito de história, de ancestralidade, de tradições, de costumes e de modos únicos de viver. O Brasil original é feito de experiências, de transformações, de novidades, de descobertas, de cheiros, de surpresas. O Brasil original tem a marca dos povos indígenas. O Brasil original tem a marca dos povos quilombolas. Venha conhecer o Brasil. Venha experimentar o Brasil original. Venha vivenciar e descobrir as experiências do Brasil original. Eu nunca consigo ficar indiferente a esse vídeo quando eu assisto, gente. Edu, então esse é um dos materiais, um dos, tá? Então eu vou falar um pouquinho do que a gente. Na verdade, Edu, você pode passar um slide, depois a gente volta para os desafios, que eu já falo um pouquinho dos nossos produtos, né? Ficou com uma tela escura no meio. É, dá uma tela Ah, escura, né? isso. É Isso. isso. Bom, então, novamente, os materiais, né, para especialmente para essa etapa, né, que é a etapa de promoção, né? Então a gente tinha o material, então, devidamente autorizado, ele vai para o site do Ministério. Nós criamos um manual de implementação do projeto, que pode ser, que é de domínio público, que também está no site do Ministério do Turismo, que pode ser aplicado em outros contextos, na verdade é o que a gente deseja, porque isso está em uma das nossas discussões, né, sobre essa flexibilidade do método, né, e a forma como ele pode ser implementado em diferentes contextos. A gente faz para cada comunidade um catálogo de experiências que é recebido por eles, né? Tanto em formato digital como em formato impresso. Então, eles podem usar isso. É, Além disso, existe uma ação interna do programa chamada Cozinha Show, onde vai um chefe, né, em todas essas 4 comunidades, e ele filma com uma pessoa, uma representante da comunidade, uma receita. E isso vira vídeo de receita e vira um caderno de receitas que também fica disponível no site do Ministério do Turismo. E, além disso, toda a produção científica e participação. Não sei se eu estou esquecendo de algum material. A gente tem um QR Code. Vocês podem acessar todos esses materiais ou nos enviar um e-mail, que a gente também tem acesso a esses. A gente pode enviar ou enviar o link para vocês, não tem problema algum. A gente tem maior prazer, a própria. As oficinas de experiência, a parte desse manual de implementação do projeto. A gente tem também um material que é específico das oficinas de experiências, então, como trabalhar esse aspecto da sensibilização com as comunidades. O Edu já abriu aí o site para que vocês vejam um pouquinho, né? Cada comunidade tem outros vídeos, eles ficam com acesso a essas fotos profissionais que eles podem usar no Instagram deles, a gente vê até hoje, né? Muitos deles usam essas imagens profissionais e tudo mais. Essa parte onde ele está mostrando, cada comunidade tem o seu catálogo de experiências. E aí, diante disso tudo, aqui tem o Edu abriu aqui. Esse é, por exemplo, da comunidade Borari. E aí a gente tem nessa comunidade, por exemplo, 10 experiências, se não me engano. E aí todas elas com uma descrição, com informações importantes, com produto realmente bastante informativo para esse turista que tem interesse. Hoje em dia, quando alguém me fala, eu vou para o Alter do Chão, eu mando esse catálogo para a pessoa saber o que ela vai fazer. E para a gente não se alongar, para a gente, né, finalizar, a gente deixa aqui algumas reflexões que a gente faz, também estão relacionadas às limitações do nosso estudo ou das limitações da implementação dessa metodologia em qualquer projeto, né? Então, a gente sabe que esse é um projeto que teve um financiamento
bastante adequado para esse objetivo. Então, nós fomos todos, eram muitas pessoas em movimento. Então, é muito difícil a gente conseguir implementar um projeto dessa forma, sem o financiamento adequado. O desafio da equipe interdisciplinar, né? Então, a gente precisa, de fato, abrir espaço, estar aberto, né, para contribuições que são importantes. Pode ser que outras comunidades apresentem outras limitações que a gente não identificou nessas, porque a gente está falando só de 4 comunidades, né? E a gente pensa em desafios futuros, porque uma vez que a gente sugere ou implementa, né, um projeto dessa magnitude numa comunidade, quando eles começarem a receber esse aumento de fluxo de visitantes, né, esse fortalecimento da governança local precisa estar pronto para receber um aumento de fluxo, né, os estabelecimento dos limites de crescimento dessas comunidades, a manutenção de valores e identidades, coisas que a gente já identifica normalmente com aumento de fluxo, né? Ou como o contrário, né? Você tentar selecionar melhor esse fluxo. E a gente tinha essas duas realidades no mesmo grupo de comunidades, né? Então, essa é a nossa, eu acredito que é o que a gente pode falar, né? Nosso artigo ficou um pouco grande, né? Tem 27 páginas. Mas ali a gente também resume, a gente diz todos os desafios, como que a gente superou cada um, e a gente espera que possa contribuir muito para todos vocês. Muito obrigada. Estamos abertos para dúvidas, perguntas, comentários. Muy obrigado, muchísimas gracias, Verónica, Eduardo, Aline. Francamente, yo me quedo impresionado por un trabajo que, como han dicho al principio, está hecho con el corazón y con una metodología científica muy, muy robusta, muy consistente, y que de verdad pone de relieve la capacidad de ligar a la población local con la metodología científica y contribuir a transformar para bien la realidad local de muchos espacios, con un turismo bien planificado, adecuadamente adaptado a las aspiraciones y a las necesidades locales. O sea, que parabéns, de verdad que enhorabuena, me ha maravillado escuchar el trabajo, y creo que es muy inspirador para todos los que nos dedicamos a investigación turística. Enhorabuena, de verdad. Tenemos un espacio corto de tiempo para intervenciones de los participantes. Lo pueden participar de manera directa o a través del chat, como ustedes quieran. Y si Verónica, Aline y Eduardo lo tienen a bien, pues poder intercambiar impresiones durante unos minutos. Muito obrigada a todos. Eu estou, assim, realmente muito feliz com a presença de todas as pessoas aqui, de vários locais do mundo, vários países. Para nós é uma grande honra. E muito obrigada, viu, Joseph? Eu acho que a gente talvez tenha passado um pouquinho de tempo, mas é o entusiasmo, sabe? Porque a gente gosta muito do projeto e quer falar bastante sobre ele, né? Então, tem uma pergunta aqui da Lina, da Amalina, né? Pesquisadora brasileira, já conhecida nossa. Tudo bom, Lina? Ela está perguntando sobre o apoio da GIS, da agência alemã. Esse tipo de apoio, Lina, veio diretamente através do Ministério do Turismo. E, na verdade, eles funcionaram um pouco como mediadores, como facilitadores para a gente entrar em algumas comunidades, mas eles não participaram diretamente do projeto, não houve aporte de recursos da GIS, houve, na verdade, um processo de ajuda, de facilitação, principalmente no início e no início na seleção das comunidades, tá? Então, eu não sei exatamente como eles conseguiram o apoio, mas é um apoio que veio diretamente pelo Ministério. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se já tem algum inscrito. Adelante, Daniela, por favor, adelante. Sim. Oi, Bom, Dani, primeiro... oi, Daniela. Olá, Verônica, tudo bem?
Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, a Verônica, o Osíris, né, o Eduardo, a Aline, toda a equipe desse projeto. Eu tinha tido a oportunidade de escutar a Verônica apresentar esse projeto quando ela esteve aqui no Invitur, né? Então, eu já tinha tido a oportunidade de conhecer esse projeto e fiquei curiosa de conhecer mais a fundo, por isso que eu vim aqui hoje participar desse webinar. E eu fiquei com uma dúvida, né? Quando o Eduardo colocou em relação aos participantes e os co-investigadores, não sei exatamente qual foi o termo que ele utilizou, eu fiquei em dúvida para entender quem que é, qual que é a figura de um e qual que é a figura do outro. E eu fiquei com uma pergunta também para a Aline, né? Que pelo que eu percebi, ela conduziu bastante essas oficinas, né, de elaboração dessas experiências. E eu queria perceber, assim, qual que foi o maior desafio, né, quais são os maiores desafios de fazer um processo participativo, né, um processo de cocriação de experiências, né. Eu achei bem interessante quando você, né, falou que às vezes a comunidade não percebia que aquilo tinha interesse, né? Como, por exemplo, a questão do açaí, né? De fazer ali a coleta do açaí, enfim. E eu queria perceber durante essas oficinas quais foram os maiores desafios, né? E também queria fazer aqui uma pergunta para a Verônica, né? Se você já tinha participado de algum projeto de investigação, né? Que tinha essa característica ah, de lidar com uma comunidade, de construir a partir de construir a investigação científica a partir dessa interação com comunidades. Então, seriam essas três questões. Obrigada. Dani, obrigada. Então, eu vou deixar as respostas serem o Edu primeiro, né? Que é sobre a questão da cor. Aline, e eu respondo no final. Daniela, obrigado pela pergunta e a todos que nos escutaram até agora. Essa questão dos co-pesquisadores, ela está mais ligada ao princípio da pesquisação participante, da não existência de sujeitos e objetos. Então, e também está um pouco ligada à ideia de extrativismo na pesquisa, de que a gente, por exemplo, iria lá, coletaria dados, iria embora e publicaria nossos artigos. Então, a gente mudou um pouco o nome e um pouco essa a nomenclatura mesmo de qual era o grau de participação das pessoas, nesse sentido de que eles também ajudaram a atualizar as nossas próprias perguntas. Então, nós tínhamos sempre, tudo nosso era pré ou semi-estruturado, e eles colaboravam com elementos que a gente, por exemplo, não previa. Então, na minha leitura, pelo menos, o co-pesquisador tem a ver com isso, tem a ver com nós não somos os pesquisadores, eles são os objetos. Mas nós somos pesquisadores porque é nossa profissão, mas eles estão tão imbuídos do processo e tão ativos na seleção do que vai ser perguntado e do que não vai ser perguntado, por exemplo. Também tem coisas no Moinho, por exemplo. Depois eu vou responder a Monique que fez uma pergunta do Moinho, mas tinha questões que eles não queriam falar no Moinho. E tudo bem. Então, nós tínhamos uma ideia do que perguntar por aqui não, a gente vai por outro caminho. Então, essa era a flexibilidade, a ideia do co-pesquisador. Obrigado pela Entendi. pergunta. Obrigada, Eduardo. Obrigada, entendi agora. Valeu. Daniela, eu já poderia te dizer de imediato, como, de uma forma coletiva, tá? Que as questões logísticas eram as mais complicadas no sentido das oficinas de experiência. Porque cada comunidade tinha um ritmo muito próprio. Então, por exemplo, na comunidade Guarani de Alter do Chão, que é uma vila urbana, a gente tinha uma quantidade muito grande de pessoas que trabalhavam e que estudavam, só podiam à noite e era um horário muito curto. Então, e é um problema urbano, digamos assim, né? Que a gente tentava lidar, né, com a questão do tempo e tudo mais, mas outras comunidades não tinha essa questão. Era uma questão mais relacionada à leitura ou à escrita, no processo de leitura e escrita, né, das pessoas. Então, é encontrar o caminho de você também e da gente, como pesquisador, entender que a gente pode sair daquele encontro
com quase nada escrito estruturado, mas que a gente vai trabalhar depois. Então, esse processo posterior às oficinas, de manter o contato, de estimular, de não fazê-los desistir daquela ideia, né? Então, esse processo, né, e remotamente, aí, quando a gente coloca alguém junto, ajuda bastante, ou uma pessoa local para auxiliar. Então, acho que estava nesse processo logístico, menos do que trabalhar conceitos, menos do que levar conta, porque a gente estava muito aberto a trabalhar os conceitos a partir das experiências deles, né? Então, quando eles lembravam, eles falavam, né? Pô, realmente isso é muito bom, isso era muito legal, né? Essa receita aqui. Caramba, a gente não tem mais esse artesanato. E aí, então vamos pensar numa coisa para melhorar esse artesanato e fazer esse artesanato voltar a aparecer aqui nessa comunidade? Então era um pouco nesse. Era fácil. Agora a questão logística é mais complicada. Obrigada. Dani, com relação às minhas experiências anteriores, a minha principal experiência anterior foi com o projeto que antecedeu esse, né? Foi o Experiências do Brasil Rural, onde nós fizemos um trabalho também de interação com agricultores familiares, né? É um pouco diferente, porque a gente não tinha exatamente comunidades tradicionais, mas era um turismo de base comunitária, como a gente pode até categorizar, entendeu? Então, eram regiões, roteiros turísticos que tinham pequenos empreendedores e muitas pessoas da área de agricultura familiar que queriam começar a trabalhar com turismo nesse sentido. Nós fizemos, e foi um projeto, inclusive, maior, foram 2 anos de trabalho, foram atendidos, quanto? Edu sabe de cor, 14 roteiros, enfim, muitos roteiros, né? Uma equipe ainda maior do que essa equipe que a gente teve antes, e para mim também foi um desafio. Sempre eu tenho um foco, sabe, Dani, na metodologia, você me conhece, né? Então eu penso assim, antes de pisar no Sim. campo, antes de falar com qualquer pessoa, tem que desenhar, Uhum. porque se a gente desenha direitinho, a gente consegue o melhor possível, sabe? A gente consegue interações mais genuínas, e sempre nesse desenho metodológico, um cuidado muito grande de acolher diferentes perspectivas. Então, e você sabe também que eu sou uma pessoa mais de comportamento, de gestão, mas a gente tinha antropólogos, sociólogos que estavam o tempo inteiro no nosso pé e nos ajudando, né? O pessoal formado mesmo em turismo, né? Com um grande conhecimento. A Aline já tinha feito trabalho de campo lá em Alter do Chão, por exemplo. Então, a gente realmente tinha uma equipe muito especial, muito bem gerenciada pelo Osiris Marques, né? Pelo professor Osiris Marques, meu grande amigo, que ele é uma pessoa maravilhosa com pessoas, com gestão de equipes. Então, isso também não se pode subestimar, porque senão a gente não conseguiria cumprir os prazos, né? Usar os recursos. Os recursos eram muito bons, mas eram limitados, né? Esse tipo de coisa. Então, Dani, eu também fiz um projeto aqui em Niterói, que foi um projeto também voltado para a comunidade, que foi o Turismo Náutico Niterói, já numa área um pouco diferente, mas que também a Aline até trabalhou comigo nesse projeto, e aí a gente desenvolveu também, junto com o pessoal local, os empreendedores, uma perspectiva de uso da expressão empreendedora que tem aqui na região para possibilidades no turismo, né? E eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão preocupadas aqui, estão perguntando aqui no chat. A gente está tentando responder aqui no chat com materiais adicionais, etc. Mas algumas pessoas estão preocupadas com a continuidade do projeto, e é uma preocupação nossa também. Então, na verdade, nós mantemos contato com as comunidades, porque nós tivemos um processo de curadoria, então eu e a Aline ficamos em contato com a Terra do Chão, a gente ainda mantém contato com alguns dos empreendedores, a gente vê especificamente a Terra do Chão um movimento local social, no sentido de desenvolver coisas que são deles, que são da região, mas, obviamente, que com todas as dificuldades locais, né? Com todos os, digamos assim, os jogos de poder, né? Local, a turistificação, que é bastante grande, mas a gente até hoje recebe feedback de que foi Para mim, assim, tinha se um perdido. pontapé, né? Um bom pontapé Demora para subir inicial. de escada, foi. É, o ideal E aí, realmente tá teria bom? sido Cadê? Já vai uma. botar o no lugar? Retorno. Já acabou o outro para tudo, hein?
A gente tem Poderia aqui fazer uma pergunta para a Aline? o Tiago está com o seu microfone aberto, Tiago. Obrigado. Sí, ya, ya. É, Bueno, Poderia temos fazer o- uma pergunta? sí, un segundo, disculpe. Estamos ya mal de tiempo. Tenemos varias preguntas en el chat y el señor Werther Moraes quería plantear una. Les ruego brevedad tanto en la pregunta como en la respuesta porque estamos sobrepasados de tiempo. Adelante, Werther. Gratidão, gratidão. Oi, Aline, cheguei a tempo aí de fazer a última pergunta, talvez. Que bom, que bom. Então, desculpa, né, de não ter participado desde o início, né, mas de certa forma eu tenho alguma informação a respeito e eu queria aproveitar esse momento, Aline, para te perguntar, não é ao vivo e a cores, né, mas veja bem, né, a nossa trajetória, né, dentro do TBC, né, em 2015, no último encontro da Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário, a gente conseguiu colocar, né, na mesma mesa a comunidade e algumas agências, né, que se dispunham a comercializar o TBC naquela época, né? E naquela época a gente percebeu que não houve muito uma liga, né? Não foi uma relação muito palpável, inclusive naquela época, as agências não compraram a ideia, né? E muito menos as comunidades também não queriam vender naquela proposta, né? Que as agências estavam querendo, né? Por quê, né? Lógico que naquele momento era que as agências vinham, né, querendo ainda, né, naquele processo de uma programação muito rígida, né? E inviabilizava, né, a identidade, a autenticidade, né, o time das comunidades. No decorrer desse tempo, aí na minha visão, acompanhando, né, eu percebi que, não estou falando que eu estou certo, aí, essa que é a minha pergunta para você. Eu percebi que houve muito pouco consenso, né, entre essas duas áreas, né, os dois lados da moeda, né? A comunidade e as agências, né? Não conseguiram, até então, para mim, né? Essa sinergia, né? E aí, com a questão da pandemia, né? Houve um apelo comercial muito forte, né? De atividades do turismo no meio natural, no meio rural, né? Um apelo comercial acima de tudo, né? E agora, né? A pergunta que não quer calar. O que você acha nessa sua experiência, nesse trabalho que você fez, né? Como é que está essa relação entre as agências e as comunidades para comercializar, né? Programas, roteiros, experiências, enfim. Qual que está a credibilidade, né? De ambas as partes, vamos dizer assim. Aí, gratidão pela oportunidade de conseguir fazer essa pergunta ainda no bom, finalzinho. Werther, bom, no âmbito do projeto especificamente, né, com essa experiência, há um início de conversas, de negociações nessas oportunidades dos eventos em que as comunidades vão representadas, né? Algumas, obviamente, conseguem dar continuidade com um pouco mais de tranquilidade do que outras, né? Então, assim, é complicado a gente também fazer uma análise única, né, a partir de realidades muito diferentes. Algumas comunidades já, como é no caso, por exemplo, em Alter do Chão, já vem o turismo acontecendo, já tem muita coisa acontecendo. Mas Raposa, por exemplo, que também é uma comunidade indígena, ela já tinha alguns pequenos contatos com agências locais e já tinha uma experiência local que, obviamente, eles aplicam isso quando eles vão para um lugar de maior visibilidade. Então, assim, de fato, um monitoramento nesse sentido, o projeto não previa, né, e tudo mais, para tentar entender como que isso vai acontecer lá para frente, isso é colocado como um desafio, né? Então, nesse sentido, aumentou o fluxo de turistas, aumentou a procura. E agora, né? Articulações, governança local e tudo mais. Mas isso vai, de fato, vai depender de comunidade para comunidade, de como que ela, obviamente, apropriada daquilo que ela aprendeu nas etapas do projeto, ela vai conseguir levar adiante.
Muchas gracias, Aline. Si les parece bien, repaso las preguntas que hay en el chat para que de una manera breve ustedes puedan responder. ¿Les parece que lo hagamos así? Sí. Monique Vieira pedía si podían conocer un poco mejor los resultados alcanzados en la comunidad quilombola de do Moinho. O Eduardo, ele foi a pessoa que trabalhou diretamente com a comunidade do Moinho. Ele respondeu aqui a Monique com os materiais da Muy comunidade. bien. Então, tem vários materiais, tem vídeos, tem catálogos, tem vários materiais específicos da comunidade, mas, obviamente, nós estamos à disposição nos nossos e-mails, viu, Joseph, se você quiser divulgar. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Se vocês precisarem de mais alguma coisa, porque eu sei que nós temos um tempo curto, vou colocar meu e-mail institucional. E se vocês quiserem mais alguma informação, eu encaminho para a Aline e para o Edu. O Edu realmente viveu bastante de perto a situação lá na comunidade do Moinho. Fantástico. Muito bem. Muy bien. Meu e-mail aqui e a gente pode responder depois com mais detalhe. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. La verdad que ha sido un webinar tremendamente interesante y muy intenso, y quería agradecer la posibilidad de habernos transmitido este proyecto de investigación tan interesante y tan sentido, tan vivido. Es una manera de hacer investigación que no es tan frecuente, y entiendo que como equipo de investigación os resultará muy gratificante. Gracias, Verónica, Eduardo, Aline. Gracias también al profesor Osiris Marqués, que coordinó un poco este trabajo, según se ha ido comentando, y enhorabuena por el trabajo realizado. Nós que agradecemos novamente, Joseph. Muitíssimo obrigado, muitas graças, e estamos muito felizes e à disposição para conversas futuras. Um grande abraço. Muchísimas Obrigada, muito gracias. obrigada. Muito Obrigada, obrigado. gente. Estamos à disposição.